Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 21 de julho de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do querido médium Francisco Cândido Xavier, e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 129, que tem como título Ao Partir do Pão. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 24, versículo 35, que diz assim: E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. E Emmanuel comenta: muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguira-os, qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais, carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido. E somente ao partir do pão, reconhecem o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere. Mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Essa lição traz para todos nós uma reflexão muito bonita, dividindo-a em duas partes, porque na primeira nós nos lembramos desta passagem de Jesus, quando, junto aos discípulos que seguiam para Emaús, desesperados, aflitos, buscando alguma coisa que lhes trouxesse uma certa tranquilidade e paz ao coração e à mente. Tinham ao seu lado, a partir de determinado ponto, um homem que lhes oferecia palavras de consolo e de esperança, um homem que se mostrava muito amoroso e, acima de tudo, muito sábio. Eles apenas interpretaram esse generoso companheiro e simpático como uma pessoa desconhecida que estava ali repartindo com eles a transitoriedade daquele caminho até a chegada a Emaús. Mas somente depois em que
o pão se materializou pelas mãos de Jesus, é que eles verdadeiramente conseguiram dissipar toda a dúvida que ainda tinham com relação àquele companheiro. Observando este primeiro ponto da lição de hoje, podemos retratar para nós a questão da fé. A fé que muitas vezes não é colocada de uma maneira correta na ação de cada dia da nossa vida. Acreditamos, aceitamos, achamos bonito, achamos louvável as palavras, o comportamento, os exemplos de Jesus, mas muitas vezes nos falta, no dia a dia da nossa vida, um pouco mais de fé, um pouco mais de confiança e de esperança naquilo que estamos buscando, naquilo que estamos desejando. Esses dois companheiros que caminhavam a Emaús percebem a generosidade, a amorosidade e principalmente a questão sábia e intelectual daquele que agora lhes fazia companhia. Talvez em suas mentes houvesse uma certa crença de que aquele homem era realmente diferente, de que aquele homem era realmente especial. Mas, na verdade, ainda faltava alguma coisa para que lhes pudesse comprovar que talvez aquele seria o Messias, o Mestre, o Jesus de que tanto falavam. É a fé que muitas vezes não nos permite enxergar de uma maneira clara e objetiva aquilo que está diante dos nossos olhos, mostrando-nos a necessidade de verdadeiramente crer naquilo que estamos vivendo. Já na segunda parte, quando Emmanuel começa com uma pergunta, não será mesmo que vem ocorrendo no mundo? Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Quando olhamos os mais variados segmentos religiosos e quando olhamos a nós dentro da casa espírita, encontramos ainda hoje inúmeras pessoas agindo dessa mesma maneira. Elas conhecem, de certa forma, aquilo que Jesus pregou. Elas conhecem, de certa forma, aquilo que Jesus exemplificou. Elas conhecem, de certa forma, o segmento religioso da qual estão ali vivendo naquele momento. Mas, na verdade, os seus interesses imediatistas e extremamente materialistas buscam algo além disso. Buscam, como diz Emmanuel, a garantia financeira, os caprichos satisfeitos e, na verdade, não comungam, na verdade, na intimidade, daquela crença renovadora de transformação interior da própria alma. E nós sabemos perfeitamente que isso muitas vezes acontece até mesmo com aqueles que se dizem os responsáveis ou os dirigentes
deste ou daquele segmento religioso. Porque quando falamos, quando pregamos, quando mostramos a palavra do Evangelho, é uma coisa. Mas quando somos chamados a viver na vida cotidiana aqueles mesmos ensinamentos que estão ali no Evangelho, é bem diferente. Porque, na realidade, estamos sendo chamados a uma prova para nós mesmos, de mudança, de transformação, de renovação, de enxergar a vida de uma maneira diferente, de observar as coisas de uma forma muito mais ampla e muito maior. Tudo gira muitas vezes em torno das questões materiais. Uma vida financeira tranquila, ou, se possível, abastada, determinados caprichos pessoais alcançados, determinadas vaidades realizadas, e vamos deixando de lado a questão espiritual da nossa transformação e da nossa renovação. Vamos deixando de lado aquilo que de mais importante é para a nossa vida no contexto das mudanças. Quando Emmanuel fala que é necessário combater semelhante miopia da alma, ele está falando do espírito encarnado. A alma é o espírito que está encarnado. E é verdade mesmo. Nós muitas vezes agimos através da miopia dos nossos olhos materiais e até mesmo dos olhos espirituais, não enxergando as inúmeras possibilidades que nos são ofertadas ao longo do caminho, ao longo da vida, para que as transformações e as mudanças possam ocorrer. Direcionamos a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, sonhos e objetivos para um único caminho, para uma única parte. E nos esquecemos de outra tão importante quanto essas primeiras, que é a parte espiritual. E nós não estamos falando, de maneira alguma, da questão do fanatismo, daquela postura em que abandonamos tudo pela questão religiosa. Até porque, quando nós olhamos os grandes missionários que já passaram pela Terra, eles viveram as coisas da vida, viveram as coisas da Terra. Mas conseguiram fazer com que a vida espiritual se fizesse presente junto da vida material. Nós podemos usufruir de tudo aquilo que a vida nos oferece, de tudo aquilo que a vida nos empresta, para que possamos seguir adiante na jornada de trabalho, na atual encarnação. Mas percebemos ao longo da caminhada que muitas vezes falta-nos um determinado ponto, falta-nos como um pequeno tempero para que a vida material se torne extremamente saudável e feliz. E é justamente essa questão espiritual. Os dois homens que se encaminhavam a Emaús tinham lá as suas desconfianças, tinham lá a sua admiração por aquele homem que estava ali, oferecendo a eles palavras muito bonitas e muito significativas.
Jesus oferecia fórmulas verbais carinhosas e doces aos dois, incentivando-os para a mudança e para a transformação. Mas somente depois em que o pão é materializado é que verdadeiramente puderam acreditar que aquele era realmente o Mestre Jesus. Quantas e quantas oportunidades nós temos na vida, mediante as provas ou expiações que somos chamados a viver, e que a espiritualidade se faz tão presente, ajudando-nos, cooperando com a nossa transformação e com a nossa mudança, dando-nos o aval necessário para que possamos fazer a transformação, e de repente, naquele momento, vivemos a espiritualidade, porque precisamos dela. Mas tão logo a prova ou a expiação se desfaça, nós definitivamente largamos tudo para trás. Definitivamente largamos aquele contato com a espiritualidade e voltamos à vida rotineira e comum que tínhamos antes. Porque isso nos mostra que a lição na questão espiritual, ela fez parte ali do nosso contexto, da nossa vida, mas ela não tocou o nosso coração, ela não tocou a nossa mente. Então, todas as fórmulas verbais, carinhosas e doces que Jesus ofertava àqueles dois que caminhavam a Emaús, fazia com que eles se sentissem muito felizes, muito cheios de esperança e de fé. Mas foi preciso o pão para que eles realmente compreendessem que estavam à frente de Jesus. Então, nós temos uma dor, procuramos a espiritualidade, a religiosidade. Quando passamos da dor, esquecemos da espiritualidade, esquecemos da religiosidade e voltamos para a nossa vida comum. E novamente é necessário que algo aconteça para que, de novo, voltemos a lembrar da religiosidade, da espiritualidade. Por isso que Emmanuel nos faz a pergunta: não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Nós nos defrontamos com os problemas do mundo, enchentes, terremotos, incêndios e tudo aquilo que vem acontecendo ao longo das décadas e dos séculos, e nós ficamos muitas vezes aflitos e desesperados. O que será que está acontecendo? Ou o porquê está acontecendo tudo isso? Recorremos a Deus, recorremos a Jesus, recorremos às leituras, recorremos à caridade em favor do próximo. Passado determinado tempo, esquecemos de tudo. Esquecemos e voltamos à vida comum. E ficamos muitas vezes à espera de que novamente a espiritualidade, Jesus, venha materializar o pão e reparti-lo na nossa frente para que acreditemos verdadeiramente
na sua palavra e no seu ensinamento. Quando ele termina, ele diz: Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos oferece. Mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Fato que ocorre também de uma maneira muito corrente no dia a dia da nossa vida. Ficamos ali na divisão dos bens fragmentários e perecíveis, procurando essa intimidade com o Evangelho, essa proximidade com Jesus. Nós não conseguimos ainda entender e compreender que, para que possamos crescer espiritualmente, é necessário que o Espírito passe pelas lições da vida. Por isso que reencarnamos na Terra ou em outra parte ou em outra morada, até que venhamos a nos depurar definitivamente e nos tornarmos um espírito de luz. Mas quando estamos encarnados, vivendo na Terra ou em outra morada, é necessário que haja um suporte para que o espírito tenha a coragem de suplantar, de sobrepor-se às dificuldades, às provas, às expiações, aos desafios de cada dia. E isso se faz com a religiosidade, com a espiritualidade. As duas se completam, a questão material e a questão espiritual. Uma depende da outra. Quando nós vamos a um trabalho mediúnico de desobsessão, em que os nossos irmãos desencarnados vão se comunicar, eles precisam de um corpo material, eles precisam de um medianeiro, de um médium, de um intermediário, para que, utilizando-se dos seus fluidos, de suas energias, eles possam comunicar-se. Da mesma forma que o médium, ele necessita, no processo evolutivo em que ainda nos encontramos, da mediunidade para que ela se transforme e seja verdadeiramente uma ferramenta de trabalho. Trabalho que vai lhe proporcionar evolução, crescimento, conhecimento, inteligência, moral, luz. Então vejam como que em todas as partes da vida, a materialidade e a espiritualidade se juntam, uma amparando a outra. Quando damos muita vazão a uma e esquecemos da outra, há uma defasagem, há um desequilíbrio. Olhamos tanto para a parte material e esquecemos da espiritualidade. Nos tornamos vazios na nossa religiosidade, na nossa espiritualidade, na nossa fé. Quando muitas vezes damos à espiritualidade muito mais vazão do que as questões materiais da vida, corremos o risco de nos tornarmos fanáticos e deixarmos de cumprir com as nossas obrigações na vida material. Então, há a necessidade de uma junção. Por isso que Emmanuel fala, é necessário combater semelhante miopia da alma. Não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja o segmento religioso que você se adapte. O importante é que você faça dele um caminho para que materialmente e espiritualmente você atinja os objetivos necessários.
Quando olhamos para o Evangelho, no seu capítulo 16, vamos observar o quê? Kardec coloca como título: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Tem que haver um equilíbrio. Não se pode servir só a Deus, porque nós precisamos também da materialidade. Estamos encarnados. Não podemos servir somente a Mamon e esquecer a Deus. Há de se ter um equilíbrio, porque na vida, em todas as circunstâncias, em todas as partes, como lei divina, há de se ter equilíbrio em tudo. Podemos comer, mas não exageradamente. Podemos fazer isto ou aquilo, mas não exageradamente. Quando conseguimos equilibrar a parte material e a parte espiritual, é sinal de que nós estamos conseguindo combater a miopia da nossa alma. A miopia de mim, que sou a alma, porque estou encarnado, mas na realidade a minha vida verdadeira é espiritual, eu sou espírito eterno. Equilibrando uma com a outra, combato esta miopia e entendo perfeitamente que elas se completam. Se vou para um outro mundo, onde a espiritualidade é maior que a materialidade, eu vou viver a espiritualidade, mas eu não posso esquecer que ali ainda há um sinal de materialidade. Então, devo dar a ela a devida importância de que ela merece. Então, vejam vocês como que a lição nos traz inúmeras reflexões no contexto da vida de cada um de nós. Pensemos com carinho, observemos com carinho se realmente nós estamos dando as devidas importâncias, tanto para a vida material como para a vida espiritual. Se nós estamos fazendo com que elas se juntem para que, materialmente trabalhando, eu me ilumine espiritualmente. E para que, ao iluminar-me espiritualmente, eu consiga vivenciar melhor os desafios da vida material. Essa talvez seja, no nosso ponto de vista, a grande lição do capítulo de hoje do livro Pão Nosso, ao partir do pão. Então, fica aí a nossa reflexão de hoje, do Encontros com a Paz, livro Pão Nosso, capítulo 129. Quero aproveitar e convidar você, daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos aí a nossa outra série, que é o estudo sistematizado. Estamos fazendo aí um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Peço a Jesus e a todos os benfeitores da espiritualidade que abençoe a você que está nos assistindo, a você que está tendo a oportunidade de compartilhar conosco, com sua família e seus amigos, o nosso canal. Agradecer a você que tem nos ajudado na divulgação da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. Que a sua semana seja abençoada, de muita saúde, de muita paz, de muita alegria, de muitas realizações, que você consiga combater esta miopia que nos acompanha ainda há muito tempo e que consiga, com muito carinho e muito amor, fazer com que haja uma junção da sua vida material com a sua vida espiritual. E que você possa também, com isso, ajudar a outros para que encontrem este ponto de equilíbrio,
de uma parte que chamamos de material e de outra parte que chamamos de espiritual. Que você tenha um excelente final de domingo, um bom descanso e que o Divino Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até a próxima.